O cheiro de café queimado ainda está preso nas minhas mãos. As luzes da sala do apartamento na Barra da Tijuca, sempre tão frias, pareciam mais duras naquela manhã. Foi no instante em que deixei cair sobre o tapete branco o extrato bancário que carrego há meses na bolsa, tentando convencer a mim mesma de que ainda era só papel, que nenhum nome ali tinha rosto. As vozes da TV vazavam pelo corredor e o sorriso estampado de Vinícius Júnior, nos programas esportivos, me lembrava que meu mundo estava separado do dele por uma porta pesada e silenciosa, entre o luxo e o chão das coisas miúdas que ninguém percebe, a menos que tropece. Na noite anterior, já fechando a geladeira, ouvi Vinícius conversando com o empresário no telefone. Sobre patrocínios, contratos, viagens internacionais. Falava rápido, nervoso, como se o futuro dependesse daquelas cifras que só ele entende. Era fácil esquecer que aquele menino, crescido no bairro de São Gonçalo, tinha a alma de quem já carregou compra na mão e ficou preso em fila de banco com a mãe, esperando um sol evaporar as esperas da vida. Mas eu, Marta, criei raízes invisíveis nessa casa. Ninguém vê minha história. E por anos, ninguém quis saber. Vinícius foi generoso desde que me contratou, prometendo estabilidade. Aqui você é parte da família, disse em agosto de 2018, num dia de chuva fina, quando o aroma de pão fresco encheu a sala e, pela primeira vez, senti que poderia chamar aquele lugar de lar, ainda que temporário. Mas o conflito começou cedo, sem aviso. Em janeiro de 2019, recebi uma folha dobrada da mão de um entregador. No papel, o saldo devedor de minha mãe, R$ 42.734,14. Aquilo era mais do que eu ganharia em 2 anos. Escondi o documento no fundo da gaveta do canto, junto a uma pulseira quebrada, que tenho desde meus 11 anos, e a chave do aluguel antigo, na Vila Kennedy. Passei semanas virando noites, segurando lágrimas na pia, sentindo o cheiro de detergente invadir meus pensamentos, enquanto calculava o tempo que faltava para tudo desmoronar. A humilhação não foi só financeira. Em julho de 2019, um primo apareceu, pedindo dinheiro no portão de serviço enquanto Vinícius recebia amigos famosos na varanda. Eu precisei fingir que não era da família, dizendo que não conhecia, só para manter o emprego. Cada vez que colocava o uniforme azul, lembrava do sacrifício, lavar banheiros e recolher roupas sujas de quem não imagina a batalha que se trava fora dos campos. Tive que desapegar de datas importantes. O aniversário de minha filha Gabriela, em 27 de fevereiro, ficou marcado pelo bolo partido sozinho na mesa. O cheiro de chocolate seco era um lembrete de que, para alguns, a presença se resume a uma videochamada. São Paulo me parecia distante demais, e minha rotina girava entre o relógio da cozinha e o brilho dos sapatos de Vinícius, alinhados por mim todos os dias, com precisão de quem busca ordem no caos. No auge da minha angústia, em março de 2020, conheci Dona Lourdes, síndica do prédio, mulher respeitada e conhecida pela firmeza. Ela percebeu o inchaço nos meus olhos, a ruminação nos meus gestos, e um dia, sem perguntar muito, deslizou uma caixa de remédio sobre o balcão e disse: "A vida muda quando a gente aprende a pedir." Ela trouxe recursos e paz, e tornou-se meu ponto seguro, prometendo apoio, mas lembrando que ainda teria que trilhar o caminho difícil. Aproveitando esse momento, vou pedir algo a você. Se essa história te tocou até aqui, considere se inscrever no canal e dar o seu like. Seu apoio faz toda a diferença para que vozes como a minha sejam ouvidas. Ao todo, foram 1.725 dias trabalhando naquele apartamento, cobrindo cada centímetro de poeira. Cada dia entro às 6h50, saio às 18h20, sempre cuidando de detalhes que não aparecem em nenhuma transmissão de futebol. Durante esse tempo, acumulei extratos, recibos de transferências e até exames médicos que provam noites sem dormir, crises de ansiedade ignoradas por todos, menos por Lourdes. O ano mais difícil foi 2021. O valor do empréstimo subiu para R$ 49.731,82 por conta de juros que ninguém da minha família conseguiu negociar. Uma perícia feita por um vizinho advogado confirmou a legitimidade da dívida e, por tabela, a urgência do pagamento. O laudo, datado de 12 de setembro, foi minha única prova concreta de que não era invenção. Quando decidi contar a Vinícius, treme. O papel suava entre meus dedos, a textura áspera como quem denuncia segredos. Ele estava cansado depois de um treino intenso no ninho do urubu, cheiro de grama fresca grudado nos pés. Me olhou sem entender, e por segundos a sala ficou em silêncio, só cortado pelo som do relógio. Expliquei tudo, com detalhes. Quantos parentes dependiam daquele dinheiro, quantas vezes deixei de comer para garantir o uniforme da filha. Mostrei o laudo, os extratos e as contas do hospital do ano em que a mãe ficou internada.
No fim, ele me abraçou com força, lágrimas escorrendo no rosto, sem palavras. Naquele instante, tive certeza, nenhum salário do mundo paga aquela cena. Mas o contra-ataque veio, não como esperado. Uma ex-colega, Márcia, começou a espalhar boatos entre outros trabalhadores do condomínio. Dizia que eu estava roubando, que cada centavo pedido era para gastos pessoais, e logo a história ganhou força. O condomínio me cobrou explicações formais. Minha reputação, construída em silêncio, balançava. Minha família soube pelos vizinhos antes de mim. Estava em jogo não só dinheiro, era meu nome, minha liberdade. Vinícius ouviu rumores também, mas pediu calma. Juntei todas as provas, recibos, laudos, extratos bancários, fotos das transferências, datas, valores, nomes comandando cada papel. Lourdes trouxe um advogado, Dr. Helder, especialista em causas trabalhistas. Ele revisou todos os documentos e estabeleceu um plano. A estratégia era mostrar o caminho do dinheiro e provar cada despesa, do aluguel ao hospital, passando pelo mercado do bairro, cuja caderneta de fiado eu pagava todo mês, detalhe a detalhe. Passamos 3 noites reorganizando pastas, cada folha catalogada por cor e data. Lourdes e Helder pediram que eu mantivesse confiança e seguimento tático, sem perder a dignidade. Tudo parecia emergir para um confronto inevitável. O clímax foi numa reunião com o síndico, Vinícius, o advogado e a acusadora, Márcia. Cada documento foi apresentado em sequência, com perguntas duras. Quem recebeu esse valor em 3 de agosto de 2020? Neste recibo, o que foi comprado? Qual a relação deste extrato com a dívida da sua mãe? A escolha era simples: confiar em mim, com provas à vista, ou duvidar e me expulsar do emprego, sem possibilidades de defesa. Lourdes segurou minha mão. Vinícius, com voz firme, escolheu manter minha confiança, pagando a dívida em nome de quem sabe o que significa lutar de verdade. A justiça foi feita ali, entre pessoas, olhos nos olhos. O cheiro do café reapareceu, mas, dessa vez, com sabor de vitória. E se você já sofreu injustiças assim, deixe seu comentário, compartilhe sua história, sua voz pode inspirar outras pessoas. A rotina voltou aos poucos: preparar o café, cortar frutas frescas, arrumar a mesa com 3 lugares sempre prontos para receber quem chega. Gabriela veio visitar no mês seguinte. Trouxemos pão da padaria do bairro, e Vinícius riu do jeito que ela amassa goiabada nos dentes. A pulseira velha ganhou uma pedra nova, presente de Lourdes, e virou símbolo de superação. Essa história me ensinou que até mesmo nas sombras, o amor encontra espaço. E se isso tocou você, compartilhe, conte sua jornada nos comentários. Há mais gente esperando para ver o mundo mudar. Terminei o primeiro bloco. Posso continuar com o segundo? Os meses que se seguiram trouxeram uma paz que eu não conhecia há anos. Mas a verdade é que nada termina de forma tão simples quando se carrega uma história como a minha. Havia camadas que eu mesma não entendia completamente, segredos enterrados tão fundo que só o tempo poderia desenterrar. A primeira rachadura nessa nova estabilidade veio em abril de 2022. Recebi uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado era rouca, pausada, como quem escolhe cada palavra com cuidado. Marta? Aqui é Sérgio, irmão da sua mãe. Meu coração bateu mais forte. Tio Sérgio tinha desaparecido da família há 15 anos, depois de uma briga feia sobre herança. Ninguém falava dele. Ninguém queria falar. Ele pediu para nos encontrarmos. Disse que tinha informações sobre a dívida da minha mãe, detalhes que eu precisava saber. Hesitiai. Lembrei das histórias que eu via na infância. Sérgio era manipulador, egoísta, capaz de qualquer coisa por dinheiro. Mas havia algo na voz dele, uma urgência que não parecia fingida. Marquei o encontro numa padaria em Copacabana, longe do condomínio, longe de qualquer olhar conhecido. Quando cheguei, ele já estava sentado no fundo, mexendo numa xícara de café preto. O cheiro de pão fresco misturado ao óleo da fritadeira me trouxe lembranças da infância, domingos na casa da avó, antes de tudo desmoronar. Sérgio estava mais velho, cabelos grisalhos, rugas profundas ao redor dos olhos. Parecia carregar o peso de decisões ruins. Você sabe de onde veio essa dívida? Ele perguntou sem rodeios. Fiquei em silêncio. Ele continuou: não foi sua mãe quem pegou esse empréstimo. Fui eu. Usei o nome dela como avalista, sem que ela soubesse. Precisava de dinheiro rápido, problemas com apostas, você entende. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Toda aquela luta, todo aquele sacrifício, baseado numa fraude que eu nem sabia que existia.
Ele empurrou um envelope grosso pela mesa. Dentro, documentos, contratos assinados com a caligrafia dele, não da minha mãe. Datas que provavam que ela estava internada no hospital quando supostamente assinou os papéis. Perícia grafotécnica feita por um conhecido dele, datada de 18 de março de 2022, confirmando a falsificação. Por que você está me contando isso agora? Perguntei, a voz tremendo. Porque estou doente. Cancer. Não quero morrer carregando isso. Saí daquela padaria com as pernas bambas. O cheiro de café agora me enjoava. Peguei um ônibus de volta para Barra, a paisagem da cidade borrada pelas lágrimas que escorriam sem controle. Tudo o que eu tinha conquistado parecia construído sobre mentiras. Vinícius tinha pago uma dívida que nunca foi da minha família. Eu tinha exposto minha vida, minha dignidade, por algo que nasceu de um crime. Quando cheguei ao apartamento, Vinícius estava na sala, assistindo replays de jogos. O brilho da TV iluminava seu rosto concentrado. Sentei ao lado dele e contei tudo. Mostrei os documentos, expliquei cada detalhe. Ele desligou a TV e ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente disse: então vamos resolver isso da forma certa. Vamos atrás da justiça de verdade. Lourdes e Dr. Elder foram acionados novamente. Dessa vez, o caso era mais complexo. Não se tratava apenas de pagar uma dívida, mas de provar fraude, de responsabilizar quem devia ser responsabilizado. As reuniões se multiplicaram. Pastas se empilaram. Cada conversa trazia novas revelações. Sérgio tinha usado o mesmo golpe com outras pessoas da família, acumulando dívidas em nomes alheios. Minha mãe era apenas uma das vítimas. O processo legal começou em maio. Dr. Elder entrou com ação de anulação de débito por falsidade documental. A perícia oficial confirmou o que já sabíamos. As assinaturas eram falsas, os documentos adulterados. Mas o banco que concedeu o empréstimo resistia. Argumentava que tinha agido de boa-fé, que não podia ser responsabilizado pela fraude de um cliente. O valor da dívida, agora oficialmente reconhecida como fraudulenta, deveria ser cobrado de Sérgio, não da minha mãe. Mas Sérgio não tinha bens, não tinha patrimônio. Estava morrendo. Durante meses, vivi numa montanha-russa emocional. Dias bons alternavam com dias de desespero profundo. O trabalho continuava, mas minha mente estava sempre em outro lugar. Vinícius percebia. Me dava folgas extras, perguntava como eu estava, ouvia pacientemente quando eu precisava desabafar. Gabriela ligava todas as noites. Mãe, vai dar certo. Você é forte, dizia com a convicção de quem ainda acredita que o mundo é justo. Em setembro de 2022, a decisão judicial saiu. O juiz anulou a dívida. Reconheceu a fraude, isentou minha mãe de qualquer responsabilidade e determinou que o banco arcasse com prejuízo, já que falhou na verificação da autenticidade dos documentos. A sentença foi publicada no dia 14, às 16h47. Lembro da hora exata porque estava preparando o jantar quando o Dr. Elder ligou. Larguei tudo, sentei no chão da cozinha e chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Um alívio tão profundo que doía. Mas a história não terminou ali. Sérgio faleceu 2 semanas depois, em 29 de setembro. Não fui ao funeral. Não consegui. Parte de mim sentia pena, parte sentia raiva. Como alguém pode destruir a vida de tanta gente e simplesmente ir embora? Minha mãe foi. Disse que precisava fechar aquele ciclo, perdoar para seguir em frente. Voltou do cemitério com os olhos vermelhos, mas com um sorriso fraco nos lábios. Acabou, filha. Realmente acabou. O que Vinícius fez em seguida me pegou de surpresa. Ele convocou uma reunião com toda a equipe de funcionários do condomínio, cozinheiras, motoristas, seguranças, jardineiros. Éramos 12 ao todo. Ele contou minha história, com minha permissão, e anunciou um fundo de emergência para todos os empregados. Um valor mensal seria depositado numa conta coletiva, administrada por Lourdes, para casos de necessidade extrema. Ninguém aqui deveria passar pelo que a Marta passou sozinha, disse. O aplauso foi tímido no começo, depois se transformou em abraços, lágrimas, gratidão. A vida ganhou um novo ritmo. Gabriela conseguiu uma bolsa de estudos para enfermagem, sonho antigo dela. Minha mãe, finalmente livre do peso da dívida fantasma, começou a fazer artesanato, vendendo peças numa feira em São Gonçalo. Eu continuei no apartamento, mas agora com a consciência tranquila.
Cada café preparado, cada roupa lavada, tinha um significado diferente. Não era só trabalho. Era gratidão. Um dia, Vinícius voltou de um jogo importante, cansado mas feliz. Tinha marcado 2 gols. A casa encheu de amigos, música, risadas. Fiquei nos fundos, organizando a cozinha, quando ele entrou e disse: Marta, vem aqui. Quero que você conheça alguém. Me levou até a sala. Era o pai dele, seu Vinícius, homem simples, de mãos calejadas. Meu pai trabalhou a vida inteira como faxineiro, Vinícius disse. Ele sabe o que é ralar. Queria que vocês conversassem. Passamos horas trocando histórias. Seu Vinícius me contou sobre os dias em que mal tinha dinheiro para passagem de ônibus, sobre como criou os filhos com dignidade apesar de tudo. O que você fez? Defender sua família, buscar justiça, isso é o que importa, ele disse. O resto é barulho. Aquelas palavras ecoaram em mim por dias. Outubro trouxe mudanças também. Márcia, a ex-colega que tinha espalhado os boatos, pediu para conversar. Chegou envergonhada, olhos baixos. Eu estava com inveja, confessou. Você tinha a confiança dele, e eu não. Desculpa. Não foi fácil perdoar, mas perdoei. A vida é curta demais para carregar rancor. E assim, entre pequenas vitórias e cicatrizes que não somem completamente, encontrei meu lugar. A pulseira reformada brilha no meu pulso toda manhã, lembrando que sobrevivi. Que venci. Que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra seu caminho. Terminei o segundo bloco. Posso seguir com o terceiro e último? O inverno de 2023 chegou diferente. Pela primeira vez em anos, acordei sem o peso da dúvida. Minha mãe estava bem, Gabriela avançava nos estudos, e o apartamento na Barra havia se tornado mais do que um local de trabalho. Era um refúgio onde aprendi que generosidade verdadeira não vem de grandeza, mas de quem reconhece a humanidade no outro. Mas abril daquele ano trouxe um telefonema que reabriu feridas que eu achava cicatrizadas. Era Joana, prima distante que morava em Minas Gerais. Sua voz tremia ao telefone. Marta, preciso da sua ajuda. Recebi uma notificação de cobrança. Dizem que minha mãe, tia Célia, também foi avalista de um empréstimo que nunca fez. O nome do credor é o mesmo que aparecia nos papéis do Sérgio. Meu estômago se apertou. Pensei que tudo tinha acabado com a morte dele, mas o rastro de destruição que meu tio deixou era mais profundo do que imaginei. Peguei todos os documentos que havia guardado, liguei para Dr. Helder e marcamos uma reunião com Joana. Ela veio de ônibus, viagem de 8 horas, e quando chegou ao escritório do advogado, trazia uma sacola cheia de papéis amarelados, contas atrasadas, ameaças de protesto. O padrão era idêntico. Assinaturas falsificadas, datas em que tia Célia estava comprovadamente em outro lugar, o mesmo banco negligente. Dr. Helder moveu nova ação, mas desta vez o processo foi mais rápido. Tínhamos jurisprudência, tínhamos provas consolidadas do caso anterior. Em 2 meses, a dívida de Joana foi anulada. Ela chorou tanto no dia da sentença que precisei segurá-la nos braços por longos minutos. Você me salvou, ela repetia. Mas eu sabia que não tinha sido só eu. Foi toda uma rede de pessoas que se importaram. Vinícius, que acompanhava tudo de perto, teve uma ideia. Vamos fazer algo maior, disse numa manhã de junho, enquanto tomávamos café na varanda. O céu estava limpo, o mar ao longe refletia a luz do sol como um espelho partido. Vamos criar um projeto social para ajudar trabalhadores domésticos, especialmente mulheres, que passam por situações como a sua. Orientação jurídica, apoio emocional, assistência financeira emergencial. A proposta me deixou sem palavras. Lourdes, que estava presente, sorriu. Eu administro, ela disse. Conheço gente em todos os condomínios da região. Podemos começar pequeno e crescer. E assim nasceu o Projeto Raízes, nome escolhido por mim, porque todos nós precisamos de raízes firmes para não sermos levados pela tempestade. O lançamento foi em agosto, num salão comunitário em São Gonçalo. Compareceram mais de 50 pessoas, a maioria mulheres, muitas com histórias parecidas com a minha. Vinícius estava lá, discreto, ouvindo. Gabriela ajudou na organização, distribuindo panfletos, cadastrando interessados. Minha mãe levou seus artesanatos e vendeu tudo, revertendo dinheiro para o projeto. O cheiro de bolo caseiro, trazido pelas vizinhas, perfumava o ambiente. Era festa, era luta, era esperança.
Nos meses seguintes, atendemos 17 casos. Dívidas fraudulentas, atrasos de salário, acidentes de trabalho sem assistência, demissões abusivas. Cada história me partia e me reconstruía ao mesmo tempo. Aprendi que minha dor não era única, mas também que minha vitória podia ser multiplicada. Dr. Elder dedicava horas pro bono ao projeto. Lourdes conseguiu parcerias com psicólogas voluntárias. Vinícius, sempre discreto, garantia que nunca faltasse recurso para as necessidades mais urgentes. Dezembro trouxe um momento inesquecível. Uma das mulheres atendidas, Conceição, ganhou na justiça o direito a receber 15 anos de FGTS não depositado. O valor era expressivo, R$ 87.340. Ela compareceu à nossa reunião mensal com um bolo gigante, escrito Obrigada, Projeto Raízes em glacê azul. Como juntas, rimos, choramos. Conceição disse que ia usar parte do dinheiro para abrir uma pequena lanchonete. E vou contratar pessoas como eu, que precisam de chance, prometeu. No final daquele ano, Vinícius me chamou para uma conversa particular. Estávamos na biblioteca do apartamento, lugar que ele usa para decisões importantes. O cheiro de livros antigos, misturado ao couro das poltronas, trazia uma solenidade ao ambiente. Marta, você transformou minha vida, ele começou. Não é sobre o que eu fiz por você. É sobre o que você me ensinou. Humildade, coragem, gratidão. Quero que você saiba que sempre terá um lugar aqui, mas também quero que você siga seu próprio caminho, se isso for o que deseja. Fiquei em silêncio, processando. Parte de mim queria continuar ali, na segurança daquele espaço. Outra parte sabia que eu tinha crescido, que havia um mundo lá fora esperando. Não vou embora, respondi. Mas quero dedicar mais tempo ao projeto. Talvez trabalhar meio período aqui e meio período com raízes. Ele concordou imediatamente. Lourdes assumiu mais responsabilidades na casa, e eu mergulhei de cabeça na coordenação do projeto. 2024 trouxe expansão. Abrimos um segundo núcleo em Niterói, depois outro em Duque de Caxias. A cada novo espaço, levávamos a mesma essência: escuta, acolhimento, ação. Gabriela se formou em enfermagem e começou a atender voluntariamente as mulheres do projeto, especialmente aquelas com problemas de saúde negligenciados. Minha mãe, aos 68 anos, tornou-se uma espécie de conselheira, compartilhando sabedoria acumulada em décadas de luta. Vinícius continuava sua trajetória meteórica no futebol, mas nunca se afastou. Aparecia nas inaugurações, conversava com as assistidas, postava sobre o projeto nas redes sociais, atraindo atenção e doações. Certa vez, após um jogo da Champions League, dedicou o gol ao projeto Raízes. As doações triplicaram naquela semana. Mas nem tudo foi fácil. Enfrentamos resistência de síndicos que não queriam problema nos condomínios, de famílias que viam as trabalhadoras como ameaça ao pedir direitos, de burocracia estatal que dificultava parcerias. Cada obstáculo exigia criatividade, persistência e, muitas vezes, confronto direto. Aprendi a falar em público, a negociar, a não aceitar não como resposta final. Em junho de 2024, recebi um convite inesperado. Uma universidade federal queria que eu desse uma palestra sobre direitos trabalhistas e organização comunitária. Fiquei apavorada. Eu, que mal terminei o ensino médio, falando para estudantes universitários? Lourdes me encorajou. Você tem autoridade de experiência. Isso vale mais que qualquer diploma. A palestra foi num auditório de 300 lugares. Cheguei 2 horas antes, nervosa, revisando as anotações que tinha preparado. Quando subi ao palco, as luzes me cegaram por segundos. Respirei fundo, lembrei do cheiro de café queimado daquela primeira manhã, da pulseira no meu pulso, de todas as mulheres que tinham confiado em mim. E comecei a falar. Contei minha história sem filtros, sem enfeites. Mostrei documentos, compartilhei números, falei dos erros e acertos. Quando terminei, o silêncio durou alguns segundos antes do aplauso explodir. Estudantes vieram conversar depois, fazer perguntas, pedir orientação. Saí dali diferente. Maior. Setembro trouxe uma surpresa emocional. Márcia, a ex-colega que tinha me caluniado anos antes, apareceu num dos nossos núcleos pedindo ajuda. Estava desempregada, com dívidas acumuladas, morando de favor com a irmã. Poderia ter virado as costas. Seria justificável. Mas lembrei das palavras de seu Vinícius. O resto é barulho. O Natal de 2024 foi o mais feliz que já vivi.
Reunimos todas as famílias assistidas pelo projeto num clube em Bangu. Vinícius levou brinquedos para as crianças, minha mãe organizou uma exposição de artesanato, Gabriela coordenou a equipe de saúde que fez exames preventivos gratuitos. Havia música, comida farta, risadas que ecoavam pelo espaço. Olhei ao redor e vi rostos que antes carregavam desespero, agora iluminados pela esperança. Essa é a verdadeira vitória, não apenas sobreviver, mas criar caminhos para que outros também possam. Hoje, acordo cedo e preparo café. O cheiro não me assombra mais, me conforta. A pulseira no meu pulso brilha sob a luz da manhã, cada pedra uma lembrança, cada reflexo uma conquista. Trabalho meio período no apartamento de Vinícius, que se tornou mais amigo do que patrão. Dedico as tardes ao projeto Raízes, onde sou coordenadora geral. Gabriela mora comigo agora, dividimos um pequeno apartamento em Madureira. Minha mãe visita toda semana, sempre trazendo algo feito por ela. Aprendi que justiça não é dada, é conquistada. Que amor se manifesta nas ações, não nas palavras. Que superação não é um destino, mas um caminho diário. E que mesmo nas sombras mais profundas, sempre há uma fresta de luz esperando ser encontrada. Se você chegou até aqui, agradeço por ouvir minha história. Se você também enfrentou injustiças, se também lutou contra um sistema que parecia maior do que você, saiba que não está sozinho. Compartilhe sua história nos comentários. Vamos construir juntos essa rede de apoio, essa corrente de esperança. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo, e vamos fazer com que mais vozes sejam ouvidas. Porque a mudança começa quando decidimos que o silêncio não é mais uma opção. E toda vez que eu preparo café, lembro, o amargo pode se transformar em doce, quando temos coragem de reescrever nossa própria história.